Fica A minha pergunta é voltada para isso. Uma das coisas que a gente acaba fazendo na trilha do futebol é trazer as escolas parceiras e fazer uma competição chamada TDF Cup. Nós fizemos 5 competições independentes, que eu aqui em Curitiba, com meus amigos aqui que tem campus e etc., juntava as escolas parceiras e falava, vamos lá, vamos fazer um quadrangular de final de semana, tiro curto, para ter lá 80 a 100 minutos de jogos. Todos os jogos eram filmados, sempre levava observador técnico para acompanhar. Era um momento em família, para o pessoal poder acompanhar e tudo mais. Só que por causa das filmagens, vídeo de melhores momentos e relatório técnico dos jogadores. A gente aumenta a base de dados. Eu precisei fazer as 5 para começar a entender como é que funcionava. O que as escolas, os projetos queriam, o que os atletas queriam, principalmente os pais. Né? Porque uma das coisas que nós falamos no Futebol foi o seguinte, o meu cliente final é o pai. Só que para eu conseguir chegar no pai e entregar o que ele precisa, eu preciso dos clubes parceiros, das escolas e todo mundo, do ecossistema inteiro, né? E aí, depois que nós fizemos essas 5 competições, eu lembro de ter viajado até o Azures, nós fomos almoçar, né, Eliezer? Aí eu falei, por que nós não fazemos uma TDF Cup aqui dentro do CT? Aí eu falei, acho que o Robson não vai deixar, não. O Robson não vai deixar, tem ciúme do CT, rapaz? E pelo contrário, ele me falou uma frase lá que eu não vou esquecer. Ele falou, aqui é sua casa também. Eu falei, poxa, que legal. Nós organizamos, eu lembro que nesse mês da TDF Cup, eu rodei 14 mil quilômetros em 30 dias. Para poder ir atender, fazer palestra para as escolas parceiras, que vocês já atendiam e tudo mais. Nós colocamos foram 260 atletas. Dos 260, depois eu sentei para conversar com o Fábio. Eu falei, Fábio, quantos se destacaram? Ele falou, 29 está no radar. Eu falei, não é possível que você... Não estou falando que foram 29 aprovados. Ele falou, não, 29 está no radar. Depois nós fomos entender o porquê. Porque as escolas que foram eram escolas que eram competitivas. Logo, os donos da escola querem mostrar serviço para quem está no clube. Os atletas já vão com uma motivação diferente. Por quê? Porque eles estão disputando uma competição dentro do CT. É óbvio que o resultado ia ser positivo desse ponto. E aí depois nós sentamos para conversar. Eu falei, foi positivo? Ele falou, poxa, como? Foi positivo pra caramba. Atendeu todos os objetivos. E essa é uma das ideias que nós temos aqui, né, de, nesse ano, fazer pelo menos 2 TDF Cup por mês. Levando para os clubes, porque nós organizamos, fazemos o que precisa ser feito, levamos atletas de qualidade e o clube consegue dar oportunidade desses atletas serem vistos. Vocês acreditam que isso é válido? Que não é? O que vocês acreditam sobre isso? Vini, eu acompanhei a TDF Cup e eu acredito que vários pontos são complementares do que a gente falou até agora, né? As escolas, elas cumprem a missão delas, que é dar oportunidade a todos que foram lá selecionados para jogar, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eles vão jogar no nicho deles, né? Com que eles estão acostumados. Perfeito. Que às vezes é um pouco menos complexo do que é uma avaliação, onde eu tenho inúmeros fatores intervenientes que a gente citou anteriormente. Terceiro, que ele vai ter o acompanhamento de várias pessoas do clube em loco, que não adianta, quando foi organizada a TDF Cup, a gente organizou além da parte estrutural, toda uma parte humana de pessoas para estar acompanhando e efetivamente tentando ser assertivo e minimizando o erro no selecionar atletas. Então eu acredito que cumpre vários pontos que fortalecem a questão do atleta desenvolver o seu potencial, que é a essência do que você faz e a essência do que a gente faz. Então tudo que é feito no Azures é pensado se a gente consegue alcançar o objetivo. E primeiro ter clareza no que é o objetivo. Então a TDF Cup cumpre um dos nossos objetivos, que é a de captação. E efetivamente vocês organizaram também, pela parte de vocês e o staff de vocês, algo muito bem organizado, né? Então isso ficou muito claro desde o primeiro momento. As pessoas acreditam que o jogo começa e termina nos 10, 20, 30, 40 ou 50 minutos da partida. E é muito claro que ele começa muito antes e termina muito depois, né? Então eu acredito que dar essa oportunidade para eles e ampliar isso vai fortalecer, né? E não tinha dúvida que o Robson cuida muito do CT porque ele sabe o que foi necessário para construir. Mas quando ele acredita no que está acontecendo, a casa dele vira a casa de quem acredita junto, né? Então foi por isso que você pôde usar a nossa casa como um local para dar esse start. E para nós foi de extrema importância. Você mesmo já passou a questão quantitativa, digamos assim, e qualitativamente não tem como medir, né? Porque o que representou esse dia para quem estava lá e o que foi no olho desses meninos, a experiência que eles tiveram,
Isso é impossível de medir.